Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Nesta feita nós vamos para a lição número 5, que tem por título a santificação. Lição que faz parte do processo também da salvação. A santificação, melhor dizendo, é um processo progressivo na vida dos salvos. Para entender isso aqui, nós vamos ler o texto áureo, que está em Hebreus 12, versículo 14, que está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na verdade prática, o nosso comentarista botou o seguinte: a santificação é o processo que envolve mudança do caráter e da maneira de viver, sendo o aspecto prático da salvação. Sendo o aspecto prático da salvação. Então isso é muito importante, e aqui já podemos entender que a santificação é um processo, como falei para os irmãos, um processo progressivo, que envolve mudança de caráter e da maneira de viver, sendo que um aspecto prático da vida dos salvos. Então a santidade, ela agora vai fazer parte da vida de um crente que aceitou a Cristo como Salvador da sua alma. Um aspecto prático da vida daquele que agora aceitou a Cristo como Salvador da sua alma. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, por isso que fala que aqui é um processo. Processo esse, podemos usar aqui uma palavra de adaptação. É uma pessoa que saiu de um costume, podemos dizer, e agora está se adaptando a outro costume. Um costume totalmente diferente de outrora, do costume que ele era antes, que praticava anteriormente, agora vai ter que se adaptar com aquele novo costume. Costume esse que vai trazer melhorias para a sua vida. Mas, enquanto estivermos aqui nessa terra, é interessante que agora um crente salvo em Cristo Jesus, ele vai ter que conviver com duas naturezas. A natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Paulo trata disso muito especificamente em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. E vai discorrendo sobre esse assunto. Ele fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E fala também, veja nos versículos a partir de 16, que andar em espírito e não cumprirei os desejos carnais. Porque ele vai dizer que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E fica se opondo um ao outro para que não faça ambos o que queres. Então observe que nós temos que conviver. Então o nosso comentarista já de antemão colocou aqui que a santificação ela é o aspecto prático da vida dos salvos, o aspecto prático da salvação, melhor dizendo. Então, isso é muito importante, porque sem essa, podemos dizer assim, sem esse aspecto, nós não tinha condições de vencer essa natureza pecaminosa, porque somos tentados todos os dias. Então veja, por exemplo, o nosso comentarista ele falou um pouco aqui na introdução sobre o aspecto da justificação. Isso é muito interessante, nós falamos isso em lições anteriores, porque a justificação é o estado do crente considerado justo diante do Senhor, e a santificação é o processo de aplicar a justiça divina na vida pessoal do crente,
isso está embasado no que estamos falando aqui na verdade prática, né? É o aspecto prático da salvação. Olha que coisa interessante, a justificação é o estado do crente é o estado prático do crente considerado justo diante do Senhor. Agora, que coisa interessante, quando aceitamos a Cristo, somos considerados justificados diante de Deus. Nós aprendemos em lição anterior que quando levantamos a mão aceitando a Cristo, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Só que coisa interessante, a santificação, como podemos entender, é o processo de aplicar a justiça divina na vida pessoal do crente. Então, não basta só dizer que é justo, né? Tem que haver uma mudança, melhor dizendo, né? Alguém tem que olhar em nós e ver que verdadeiramente a prática do crente, as ações do crente é prática de uma pessoa justa, de uma pessoa que agora foi justificada. E somente a santificação, não é? Somente o aspecto da santificação é quem pode fazer com que botamos esse aspecto da justiça em prática, né? Na nossa vida pessoal. Glória seja dado o nome do Senhor. Enquanto a regeneração, por exemplo, a regeneração concede ao crente o poder para resistir o pecado e glorificar o nome de Deus. Agora, olha só, a santificação é a aplicação deste poder nas vitórias espiritual diária. Né? Veja que a regeneração é um milagre, como se diz assim, é algo sobrenatural de Deus concedido a nós. Que anteriormente, podíamos dizer que nós não tinha essa virtude de, às vezes, resistirmos, né, às tentações, o pecado. Então, Cristo nos regenerou. A santificação, né, o que podemos aprender aqui, é a aplicação deste poder nas vitórias espiritual. Isso quer dizer, é a aplicação, né, podemos entender, é a aplicação do poder de Deus, fazendo-nos resistir às tentações que vêm sobre nós todo dia. Todo dia somos tentados a pecar. Então, como eu falei para os irmãos, nós temos duas naturezas. A natureza pecaminosa, ela quer nos empurrar a pecar todo dia. Mas um crente que está buscando a santificar a vida, e todos os dias o Senhor, ele vai resistir. Por quê? Porque, como aprendemos aqui, a regeneração é o poder concedido por Deus para resistirmos o pecado e glorificar o nome de Deus. A santificação é a aplicação desse poder na vida diária. Então, é fazer com que a cada dia nós resistimos o pecado. Né? A tentação vem, mas você diz como Paulo, tudo é lícito para que eu faça, mas nem tudo convém que eu faça. Esse é aspecto da santificação. Né? Eu posso fazer o que quiser. Eu posso fazer todas as coisas. Nós podemos fazer. Né? Eu tenho liberdade de fazer, mas não posso fazer. Então eu sempre digo que ser liberto não é eu querer fazer e não fazer por não poder fazer. Não, ser liberto é eu poder fazer e não querer fazer. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, ser liberto é isso. Porque muita gente diz assim, eu não faço tal coisa, ou eu não tenho, ou não uso, porque o ministério proíbe. Porque, fulano, então você nunca foi liberto, meu irmão. Né? O aspecto da justificação, da regeneração, né? Não está sendo, como se diz assim, colocado em prática na sua vida. Porque só é colocado em prática na nossa vida através do processo da santificação. Tanto o aspecto da justificação quanto da regeneração, o aspecto da justificação é que torna o crente justo diante de Deus, e essa justiça só pode ser,
vamos dizer assim, só pode ser aplicada em nossa vida através da santificação. A justificação, como nós aprendemos aqui, só pode ser também aplicada, não é? Esse poder só pode ser aplicado através da santificação. Então, uma pessoa que diz assim, eu não possuo alguma coisa porque o ministério proíbe ou porque ensina que não pode, você nunca foi liberto. Então, um crente liberto, ele não faz porque diz assim, não pode, não. Ele não faz porque não quer fazer. Por quê? Porque ele se liberta. Eu, como disse Paulo, eu tudo posso. Né? Como se diz assim, tudo me sou lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Então, vou repetir, ser liberto não é você não fazer porque não pode fazer. Ser liberto é você poder fazer e não querer fazer. Isso é ser liberto. Amém? Então, eu não faço porque me proíbe. Não, eu não faço porque eu sou liberto. Essa é a realidade. Eu sou liberto em Cristo. A santidade como se diz assim, quem nos mantém, como se diz, de pé e firmes para não praticarmos o pecado. Como estamos dizendo aqui, a santificação é a aplicação deste poder na vida diária. Então, eu posso fazer, mas não quero fazer. Isso é o aspecto de um crente salvo. Amém? Glória a Jesus. Agora, falando sobre a adoção, para nós termos uma noção aqui, não é, que esses 4 aspectos trabalham junto por meio da fé em Cristo, não é, tanto a justificação, a regeneração, a adoção e a santificação, trabalha junto. A santificação é quem faz com que esses 3 aspectos anteriores que falamos, faz com que isso, podemos dizer, brilhe em nossa vida, usar uma linguagem aqui mais popular, que faça com que ela transpareça diante das pessoas, podemos dizer, e as pessoas vejam, não, fulano é justificado, é uma pessoa justa, melhor dizendo, fulano, ele resiste às tentações, então essa é uma pessoa regenerada. Então a santificação, o processo da santificação vai fazendo com que o crente vá fazendo com que o crente transmita isso para as pessoas, melhor dizendo. Amém? Então a adoção torna o crente um filho de Deus. A adoção torna o crente um filho de Deus. A santificação desenvolve a semelhança da família de Deus no caráter cristão, ou no caráter do crente, melhor dizendo. Olha que coisa interessante. Justificação, nós somos adotados por Cristo. É um aspecto da doutrina da salvação. Então nós somos adotados por Cristo, temos o direito de ser chamado filho de Deus. Agora, sem a santificação, não desenvolvemos esse processo da semelhança. Isso é muito interessante. Então aqui nós aprendemos que é preciso, não é, a santificação. Para quê? Para que desenvolva a semelhança do aspecto, podemos dizer, a semelhança, não é isso? A semelhança da família de Deus. Então, a santificação, ela é o processo que vai desenvolvendo em nós a semelhança da família de Deus. Nós passamos agora a sermos diferentes. Veja que a pessoa era um camarada desprezado, ninguém dava nada por ele lá no mundo, não valia nada. Podemos usar uma expressão feio, rabugento, não é? Mas quando aceita a Cristo, que passa agora a receber essa virtude da adoção, passa pelo o aspecto da adoção, é adotado por Cristo, passa a ter o direito de ser filho de Deus. Agora tem o processo da santificação que vai desenvolvendo nele. Por isso que é um processo progressivo. Vai desenvolvendo nele, glória a Jesus, a semelhança da família de Deus no crente. A santificação vai desenvolvendo. As pessoas vão dizendo assim, ele agora é diferente. Não parece mais aquela pessoa anteriormente que era antes. Ele passa a ser diferente. Aí podemos dizer, passa a ser mais bonito, né? Passa a ser um crente mais elegante. Não é?
Glória a Jesus. A sua linguagem é diferente. O seu modo de andar é diferente. O seu modo de falar é diferente. Olha que falávamos tanta coisa, podemos dizer palavras torpes, né? E agora não falamos mais. Agora não falamos mais. O nosso pensamento era uma mente poluída, agora é uma mente purificada diante de Deus. Os nossos olhos podemos dizer, vivia, como disse o salmista, vivia pondo coisa má diante dos olhos, mas ele diz assim, eu não porei coisas más diante dos meus olhos. Não mais põe coisa má diante dos olhos. Porque isso é aspecto de um crente salvo que está santificando a vida em Cristo Jesus, que quer ir morar no céu, que está almejando a perfeição correta. Glória seja dado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, no primeiro tópico, o nosso comentarista mostrou aqui a importância da santificação, né? O quanto a santificação é importante na vida do servo de Deus, né? O quanto ela é importante. Por quê? É o que falamos aqui. Ela é importante porque nos ajuda a pôr em prática tudo isso que acabamos de falar, né? Ela é quem põe em prática, na verdade, né? Faz tudo isso, põe em prática. A justiça, a regeneração, a adoção nos faz ser semelhante à família de Deus. Então veja aqui que ele trouxe a definição da santificação. Então aqui está a palavra no grego, agiasmo, que significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apontar-se, apartar-se do pecado, melhor dizendo. Então, isso é muito interessante, né? A palavra extraída do grego aqui, ela nos traz um sentido que significa tornar santo. Então, o que nós estamos falando? Uma pessoa que passou agora por vamos dar uma linguagem bem que podemos entender melhor na nossa linguagem diária, da nossa diária. Uma pessoa que estava sujo e agora tomou banho ou se banhou e tirou toda a sujeira, agora está limpo. Então esse é o segredo, não é? Essa palavra extraída do grego aqui, que se diz assim, tornar santo. Então é o quê? Uma pessoa que estava sujo, agora se banhou e está limpo. Uma pessoa que agora não é mais como era antes. Uma pessoa que está se tornando a cada dia santo, se purificando, se limpando, tirando toda a sujeira. Agora diz assim, consagrar. Vendo se tornar santo, consagrar, separado do mundo. Então, consagrado, uma pessoa santo, porque traz o significado também de uma pessoa consagrado, ou uma pessoa separado, né? Exclusivo para o trabalho de Deus. Então, uma pessoa que aceitou a Cristo como Salvador da sua alma e passa agora para a santificação, é uma pessoa que foi consagrado, uma pessoa que foi separado para o serviço do Senhor, não é? Veja que até os utensílios da casa de Deus, ele precisava ser separado e consagrado. Então, eu e você fomos separados e consagrados ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Pega esta palavra, meu irmão, fica com ela, guarda no teu coração. Então, somos separados. Agora, outra coisa interessante, para que isso aconteça e nós permaneça firme, trabalhando, né, e no serviço do Senhor, é preciso
separar-se do mundo. Jesus disse assim que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e agradar a um e aborrecer o outro. Agora olha só, diz assim, apartar-se do pecado. Precisa se separar do pecado. Abandonar as velhas práticas, deixar tudo, né, e se achegar a Cristo. Paulo disse, despojai-vos do velho homem. Né? Glória a Jesus. A fim de tomarmos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Então, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqui, apartar-se do pecado a fim de tomar ampla comunhão com Deus, né, e servi-lo com alegria. Precisamos ter essa alegria em nosso coração. Amém? Ter essa alegria em nosso coração. Servir a Deus sem alegria é, como se diz assim, é trabalhar para Deus de forma insatisfeita, melhor dizendo. Uma pessoa que está trabalhando, repito, uma pessoa que está trabalhando insatisfeito para Deus. E isso não agrada a Deus. Quem for trabalhar para Deus precisa trabalhar de forma satisfatória. Olha o Salmo, e isso me chama a atenção, porque o Salmo 100, e é um salmo, um louvor, mas nós precisamos captar isso aqui, porque muitas das vezes lemos, passamos correndo, né? Temos isso muitas das vezes como leitura devocional, mas às vezes não extraímos, né, a importância que tem esse salmo para nossas vidas. E eu vou ler o Salmo 100 para nós entender. Olha só, a palavra de Deus como está escrita aqui. Salmo para ações de graça. Né? Olha só, celebrai com júbilo ao Senhor. Primeiro passo, celebrai com júbilo, com alegria. Né? Nós estamos falando de alegria. O nosso comentarista botou aqui, a santificação, ela é uma separação, é se apartar do pecado, deixar, abandonar as velhas práticas e chegar mais a Deus e servir a Ele com alegria. Aqui, ó, celebrai com júbilo ao Senhor. Quer dizer, vai louvar, vai honrar o nome de Deus, honra com alegria, celebre com alegria. E ele vai dizer assim, todos os habitantes da terra. Verso 2, esse aqui é o chave para o que Deus estamos falando. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Pegou? Se não pegou, eu vou agora explicar. Olha só, o verso 2 diz assim, servi, não é isso? Ao Senhor com quê? Com alegria. Então nós precisamos servir o Senhor com alegria. Servir a Deus, meu irmão, é coisa gloriosa e nós precisamos servir a Ele com alegria. Servir a Deus com alegria, isso é um aspecto do crente santo. É um aspecto de quem separou, de quem abandonou o pecado. Pessoas que dizem que abandonou o pecado e vai servir a Deus, serve enrusgado, enfurnado. Às vezes tem gente que diz assim, eu só vou fazer porque por causa disso. Por causa daquilo, é por causa do pastor. Não faça não, então, meu irmão. Porque você está fazendo em vão. Você está fazendo como aquelas obras que representam a palha, o feno e a madeira, que o fogo queima. Faça com alegria, faça com amor, porque a tua recompensa não vai ser aqui, é no céu. Mas vamos andar, porque senão nós vamos ficar só aqui nesse primeiro tópico da lição. Amém? Olha que coisa gloriosa. Fala sobre a santificação, o aspecto do crente salvo. Então, por isso que o nosso comentarista botou aqui, sendo o aspecto prático da salvação. Né? Então, o crente salvo, ele desenvolve o trabalho de Deus com alegria. Não desenvolve, não faz apenas por fazer, melhor dizendo, ele faz com alegria. Mas vamos dar continuidade. A separação do mal é fundamental para o relacionamento com Deus. Agora, outro ponto importante aqui, que ele põe aqui, ó,
A separação do mal é fundamental para o relacionamento com Deus. Como, às vezes, alguém quer ter um relacionamento com Deus sem separar-se do mal? Sem que abandone as práticas ruins? Às vezes, tem gente que diz assim, eu estou bem com Deus, mas anda praticando as coisas erradas. Então, isso é muito importante, a separação. Então, ser santo é ser separado das coisas do mal. Separado das coisas ruins. Aleluia! E nós vamos entender isso aqui. A separação do mal é fundamental para o relacionamento com Deus. Então, para termos um relacionamento com Deus, é preciso abandonar as práticas do mal. Né? Glória a Jesus. Vamos ler Tiago, capítulo 4. A gente vai lendo e vamos lembrando aqui dos versículos e vamos lendo. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos ler isso aqui, porque o comentarista botou aqui, e eu li aqui, lembrei desse versículo, e dá certo aqui. Olha só, para termos um relacionamento, para ter um relacionamento com Deus, é preciso deixarmos as velhas práticas. Olha só o que Tiago diz aqui. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Então abandona as coisas do mundo. Quer ser amigo de Deus? Larga o pecado. Quer ser amigo de Deus? Larga as velhas práticas. Né? Deixa essa língua velha profana, de falar coisas profanas. Né? A nossa boca é santa, a nossa língua é santa, o nosso olho é santo, o nosso ouvido é santo. Nós somos santos, porque somos filhos de Deus. Né? Não somos, aqui no segundo tópico, nós vamos chegar lá, nós não somos santos por natureza. Nós somos santos porque Deus é santo. E Ele exige que aqueles que o seguem sejam santos. Então isso é muito importante. Glória a Jesus. Quer seguir a Deus? Não é? Tem uma vida de santidade. Quer ser usado por Deus? Irmão, Deus não habita em templo sujo, não. Deus não habita em templo sujo. Deus habita em templo santificado por Ele. Muito importante isso aqui. Então, a amizade do mundo é inimizade de Deus. Quem constitui-se amigo do mundo, né? Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de... meu irmão, ser inimigo de Deus é coisa séria. Deus nos livre de sermos inimigos de Deus. Deus nos livre. Todos que tentou ser inimigo de Deus tomou um grande prejuízo. Deus não perde batalha. Deus é amoroso, misericordioso, bondoso. Não diz que Deus é tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. Ele vai ter a hora que vai julgar. Mas vamos lá. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos santos. Essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, e o versículo de número 3, que está escrito assim, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Nós não vamos dar detalhe dessa palavra, abstenha da prostituição, porque às vezes quando falamos de prostituição, alguém já pensa assim, não é? Que é apenas a prática da luxúria, não é? É a prática entre um homem e uma mulher. A prostituição envolve alguns aspectos. Por exemplo, o pecado de idolatria é uma prostituição contra Deus. Só dando um rapidinho aqui, é prostituição contra Deus. Então, quando alguém idolatra ou tem alguma coisa como idolatria, mas pastor, o que é idolatria? Tem tanta coisa que é idolatria que se torna uma prostituição contra Deus, que a vontade de Deus é que sejamos santos. O que é que João diz? João diz assim, que manda ter cuidado com os ídolos. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Ele não fala isso? Tem tanta coisa que é idolatria.
Não é? Que é idolatria? Idolatria é aquilo que todo mundo põe acima de Deus. Aquilo que muitas das vezes você tira mais tempo, às vezes, fica mais tempo se dedicando, às vezes se torna uma idolatria. Cuidado, é muito sério. Eu não vou entrar em detalhes porque nós vai ficar, nós vai, como se diz assim, tomar muito tempo e tem muita coisa para nós falar aqui, né, nessa lição. Estamos apenas no primeiro tópico da lição, no primeiro subtópico. Né, e já vamos aqui em 30 minutos. Então, isso é muito sério. Mas vamos para frente. Segundo tópico da nossa lição. A santidade faz parte dos atributos de Deus. Então, a santidade é um atributo divino. Isso é melhor, isso é importante nós já entender aqui. A santidade é um atributo divino. Então, o nosso professor, ele bota aqui, quando o povo de Israel, na travessia do Mar Vermelho, e eles atribuem essa santidade a Deus, reconhecendo que só Deus é santo. Né? E aqueles que seguem a ele precisam ser santos, para que assim o agrade a ele. Isso é muito interessante. Então, aqui em Levítico 19, versículo 2, como está aqui, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Em Levítico, capítulo 11, versículo 45, ele diz assim, eu sou o que vos tirou do Egito com mão forte, né? E Deus vai descrevendo algo, falando para ele, e diz assim, eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Sede também santo. Né? É aí que Pedro se ampara e diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E eu sempre digo assim, que não há exceção aí. Não abre exceção para dizer assim, olha, você tem espaço para, tem que ser santo aqui, mas aqui você não precisa, aqui nesse ponto você precisa, nesse outro ponto você não precisa. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é muito sério, meu irmão. Se você parar para analisar essa palavra, isso é muito sério. Não tem limite para a santidade. Isso é muito sério. Não está falando da santidade exagerada. Salomão diz assim, não seja demasiadamente santo. O que é uma pessoa demasiadamente santo? Uma pessoa demasiadamente santo é aquela pessoa que arruma defeito onde não tem. É como diz a história do outro. Tem gente que às vezes para te dar a paz é arriscado até ele mandar você abrir a boca para ver se o seu dente é natural. Que se não for para ele é pecado. Isso é que é exagero. Entendeu? Rapidinho. Mas não vamos também aprofundar nesse assunto, nesse aspecto não. Então, por que a santidade tem limite? Apocalipse diz assim, quem é santo, santifique-se mais. Seja santo. E quem é sujo? Suje-se mais. Seja sujo, porque o que é sujo-se mais? O que adianta você estar na igreja se prostituindo, se sujando, adulterando muitas das vezes, e não quer ter uma vida de santidade? Jesus vem e você fica. Seja logo sujo. Agora, santo, santifique-se a cada dia, porque é progressivamente, não é? A santidade é um processo progressivo, é o que estamos aprendendo aqui. Então, isso é muito glorioso. Terceiro ponto do primeiro tópico, santificação, vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que sejamos santos. A vontade de Deus é que sejamos santos. E nós já falamos isso aqui pouco, aqui em 1 Tessalonicenses 4 e 3, né? Porque esta é a vontade de Deus, que sejamos santos. Glória a Jesus. Agora, aqui vamos para o segundo tópico da nossa lição, experiência da santificação. A experiência da santificação. Isso é muito interessante. Isto é, a nossa posição como santos em Cristo. Né? Posicional. Isto é, a nossa posição como santos em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Nós vamos ler isso aqui. Vamos fazer um rápido comentário aqui. 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo, é o 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meu irmão, olha que privilégio, não é? Que privilégio de nós sermos chamados filhos de Deus. Só para nós ter uma ideia aqui. Por quê? Cristo veio, né, para nos dar o direito de sermos filhos de Deus, para nos regenerar, né, para nos regenerar, não é isso? Nos dando poder para resistir o pecado, para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus e para agora nos auxiliar, podemos dizer assim, no processo da santificação, de tal forma que quando ele vai para o Pai, ele diz para os discípulos: olha, fiquem tranquilos, vocês não vão estar sozinhos. Eu vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador. Esse outro Consolador quer dizer que faz as mesmas obras que ele fazia. Porque a palavra está escrita assim: um outro Consolador. Né? Um outro Consolador. E esse Consolador que o Pai vos enviará, ele diz assim: vos lembrará de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha que coisa interessante. Quer dizer, eles estão em unanimidade, né? Praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Glória a Jesus. Então, isso é muito glorioso. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Assim, a Bíblia diz: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Glória a Jesus. Eu venho para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pelas oblação do corpo de Cristo. Então somos santificados por meio de quem? De Cristo. Somos santificados por meio de Cristo. É isso. Agora, vamos lá. Assim, a nossa santificação é preparada por meio de Cristo, pelo seu precioso sangue. Aleluia! Pelo seu precioso sangue. Sem o sangue não havia remissão de pecado, né? Não havia purificação, não havia regeneração, não havia justificação. Glória a Jesus. Então, não havia adoção. Então, é por causa dele. Então, somos santificados por meio de Cristo. Meus queridos irmãos, santificamos a vida a cada dia na presença do Senhor. Segundo ponto, experimental. O segundo lado da santificação é o seu lado experimental. Quando a santificação preparada por Cristo se torna parte em prática na maneira de viver do crente. Olha só, né? O crente precisa, ele diz aqui, experimental. O segundo lado da santificação é o seu lado experimental. Quando a santificação preparada por Cristo se torna posta em prática na maneira de viver do crente. Se torna experimental quando ela é colocada em prática na maneira de viver do crente. Né? Então, ela é como se diz, a justiça passa a transparecer, o poder de resistir o pecado, como se diz, ele passa agora, como se diz, fazer parte da nossa vida diária. Que coisa maravilhosa, através da santificação na prática aqui, como o nosso comentarista botou. Não é? Passa agora a desenvolver a semelhança do Filho de Deus em nós. A semelhança da família de Deus em nós. Passamos a cada dia sermos parecidos com Cristo através da prática da santificação. Glória seja dado o nome de nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. E aqui ele botou a fase final da santificação. Por quê? Porque não somos, como se diz, 100% santo. Nós estamos no processo, como foi dito aqui, progressivamente. Mas vai chegar um momento que nós vamos ser 100% santo, assim como Cristo. Por quê? Porque ainda temos uma natureza pecaminosa. É por isso que temos, no tópico anterior, ele botou a prática da santificação, precisa ser posto em prática da nossa vida, para que não demos lugar às tentações, resistimos às tentações, né? E não viemos ceder às tentações. Então, precisamos a cada dia pôr em prática a santificação, até chegarmos à perfeita, né? Como o varão, como se diz assim, chegamos ao varão perfeito. Então, como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, vai tratar sobre o arrebatamento da igreja, e ele vai dizendo que nós vamos receber um corpo incorruptível, revestido da imortalidade, revestido da incorruptibilidade. Quer dizer, chegamos ao varão perfeito, 100% santo agora. Amém? Eu quero finalizar por aqui, eu quero parar por aqui, porque já está ficando um pouco extenso o vídeo. Mas quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, né, falando da sua palavra, da sua gloriosa palavra desta feita, falando sobre a santificação. Que Deus continue abençoando a cada um que vai ouvir esse vídeo. Né. O comentarista desta lição, professor Lorival. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Que Deus continue abençoando a vida do seu servo, né, lhe dando graça, sempre renovo espiritual e físico para continuar firme nesta peleja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.